Frequência de saudação abertas, este é o episódio 64 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek desde que a sua terceira aparição na TV. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio That Hope Is You, Part 2, de Star Trek Discovery. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 7 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos e no dia seguinte, ao 8 de janeiro de 2021, na Netflix para todo mundo. Este é o episódio 13 da terceira temporada de Star Trek Discovery, o qual a temporada é concluída. Começamos então com a frase do episódio. Computer. E entre tantas frases que foram ditas, eu vou dizer apenas: vamos voar. Capitão Michael Byrne. Passemos à resenha. O episódio começa do ponto onde o penúltimo episódio parou, dentro do holodeck a bordo da nave abandonada Killeth, pertencente aos Kelpianos, com o Dr. Hugh Culber parecendo um bajoriano, observando um filhote de Gormagander holográfico flutuar no ar, enquanto o narrador explica que ele detém o recorde de mais tempo gasto na lista de espécies ameaçadas da Federação. O Gormagander se dissolve enquanto voa, um sinal de que o programa que controla o holodeck está falhando. Perto dali, Su'Kal percebe queimaduras de radiação aparecendo no rosto do Capitão Saru, que parece um humano. Culber relata que o programa está se degradando e lá vem mais radiação. A explosão anterior causada por Su'Kal fez uma ruptura no casco. Saru tem medo de pressionar muito Su'Kal para desligar o programa, já que outra explosão pode destruir a nave, gerar outra queima e acabar com o que resta da Federação. Culber sugere que Saru se conecte com Su'Kal, explicando que ele também é Kelpiano, apesar de sua aparência atual. A Diretal chega e Elu fica parecendo que é da espécie Shahin. Elu cumprimenta Saru e Culber com entusiasmo e entrega remédios contra a radiação para eles, que foram escondidos da boca para que o programa não tirasse. De repente, Greytal aparece. Todo mundo fica chocado, apesar de parecer Vulcano, de cabelo azul, em vez de um trio. De alguma forma, Grey pode ser visto dentro desse holodeck. Grey é abraçado por Culber, mas não dá tempo para esse momento em família. O ambiente ao redor deles falha, Saru instrui os outros três a procurar uma saída. Embora o remédio lhes trouxesse algum tempo, ainda faltariam a eles algumas horas. Na sede da Federação, a Viridian atira contra os escudos e do lado de dentro, várias naves da Frota Estelar trocam tiros com a Discovery, que está sob o controle de Osyraa. O Almirante Vance ordena que a Voyager J comande o ataque contra a Viridian, enquanto o resto das naves tentarão parar a Discovery. Covet lembra que destruir a Discovery põe em risco a mensagem de esperança que o motor de esporos representa para os mundos que deixaram a Federação. Vance explica que se Osyraa usar o motor de esporos para alcançar esses planetas primeiro, a Federação cairá. A bordo da Discovery, Osyraa ordena que seus reguladores disparem contra um emissor de escudo primário do complexo, que está disfarçado como uma matriz de deflexor secundário. A Tenente Willa diz a Vance que o emissor vai durar menos de 5 minutos e Vance ordena que a frota atire na Discovery com mais força. Enquanto Zarek traz Michael capturada para a ponte, Osyraa diz a Booker que ela usará um soro da verdade desenvolvido por Aurélio para obter dele a localização do planeta de lítio dentro da nebulosa Verubin. Osyraa diz que para traçar um curso para a base 755 e ordena que os reforços a encontrem lá. Ela está furiosa porque sua proposta de aliança foi recusada depois que Vance insistiu que ela fosse julgada por vários crimes. Ela dá um tapa na Michael, bem no rosto, e diz que eles vão encontrar uma maneira de operar um motor de esporos, embora Michael tenha retirado Paul Stamets da nave. Um regulador relata que a tripulação da Discovery se envolveu em um tiroteio no Deck 7. Osyraa ordena que Booker seja levado à enfermaria e todos os reguladores subam para o Deck 5 ou superior. A intenção dela com isso é desligar o suporte de vida do Deck 5 para baixo. No Deck 7, Sylvia Tilly, Jen Reese, Joan Yoozekun, Kayla Detmer, R.A. Bryce, a Tenente Ina e os 3 robôs DOT-23 controlados pela inteligência artificial da nave trocam tiro com os reguladores que recuam para os decks superiores de acordo com as instruções de Osyraa. O computador relata que o suporte de vida está sendo desligado. O Tenente Timo relata a Vance sobre a situação, mas eles são incapazes de detectar se há sinais de vida naquela parte da Discovery, provavelmente ainda por conta das coisas que eles fizeram no episódio passado. Stamets chega e implora a Vance que pare de atirar na nave, pois é a única maneira de retornar ao planeta de lítio e salvar o grupo de descida a tempo. No entanto, Vance rejeita seu pedido, pois não pode cair sob o controle de Osyraa e ordena que ele seja levado para Foresight, um transporte de emergência que leva civis para longe da batalha. Os escudos do complexo começam a falhar, permitindo que a Viridian forneça fogo de cobertura para a Discovery escapar. O Tenente Timo, surpreso, relata que uma frota de naves vindas de Ni'Var está chegando para fornecer apoio. Só ele está surpreso. As naves de Ni'Var estão bloqueando o caminho da Discovery, então Osyraa ordena a Viridian disparar seus pesticidas, mirando em baias de transporte, com portas de ar e outras entradas. Burnham pede que ela não o faça, dizendo que ela vai convencer Vance a se retirar. Vance está cético, mas depois da insistência de Michael, ele cede. Michael é escoltada para fora da ponte, enquanto a Discovery e a Viridian entram em dobra, perseguidos por naves da Frota Estelar e de Ni'Var. Enquanto isso, Saru, que sofre cada vez mais com a radiação, oferece para preparar uma refeição com Su'Kal, especificamente Sai Nu Lem, um prato típico de Kaminar. Su'Kal diz que sempre quis fazê-lo, mas que os hologramas não forneciam boas instruções. Saru se oferece para o ensinar, revelando que aprendeu a receita com seu pai. Su'Kal questiona
questiona como um holograma humano poderia comer aquela comida, e Saru explica que ele não é como parece, e ele de fato é um Kelpiano, embora Su'Kal tenha dúvidas. Na enfermaria da Discovery, Aurélio explica que o Cyril levará tempo para agir em Booker, mas Eric argumenta que ele pode ser imune e exige o uso de um dispositivo de fecho neural em seu lugar. Ozaira instrui Aurélio a dar a Eric o dispositivo, mas o cientista protesta, argumentando que as capacidades empáticas de Booker significam que o dispositivo lhe causará uma dor excruciante, poderá matá-lo. Quando Aurélio lhe resiste, Ozaira sufoca-o até ele perder a consciência. Zarek coloca o dispositivo em Booker, enquanto Ozaira diz a Burnham que a pura agonia acabará por matá-lo. Zarek diz a Burnham que ela está presa numa situação em que não ganha, mas ela diz que não acredita nisso. Enquanto isso, Booker está lá gritando em agonia. Enquanto Saru e Su'Kal comem o sal no leme em torno de uma fogueira, Saru explica a Su'Kal que o holoprograma mudou a sua aparência e muda também outras coisas. Su'Kal observa que uma porta próxima anteriormente só levava a caminhar, mas recentemente levou ele a vários outros mundos. Saru pergunta por que Su'Kal se sente desconfortável discutir o mundo exterior, e ele explica que deveria ser resgatado por pessoas de fora e pergunta por que se existe esse mundo, a ajuda nunca chegou. Saru explica, a Keima impediu as viagens de longa distância durante muitos anos e a sua mãe Issa criou o holoprograma para mantê-lo a salvo, embora ele nunca tensionasse que lá vivesse durante toda a sua vida. Su'Kal fica de pé e atravessa a porta para caminhar holográfica. Enquanto isso, Ozaira e Zarek torturam Booker enquanto Burnham lhes implora que parem. Eles fazem uma pausa para deixar ele se recuperar. Ozaira explica que Tilly e os outros, enfrentando a privação de oxigênio, desmaiarão em 30 minutos e morrerão em 1 hora. Ozaira diz a Michael que não os pode salvar, mas pode salvar Booker pelo menos. Ela retoma a tortura, Michael cede pedindo a Ozaira que pare. Ela se aproxima da cabeceira de Booker, ostensivamente para pedir desculpa por ter lhe causado dor, mas de repente bate no console de comando, ativando um campo de força de quarentena, e eles ficam protegidos. Com Ozaira e Zarek bloqueados, Michael e Booker conseguem escapar por uma porta lateral. Na engenharia, Tilly e os outros oficiais têm dificuldade em respirar e partilham entre eles uma máscara de oxigênio. O Ozekun explica que ela tem uma capacidade pulmonar superior, tendo crescido mergulhando para pegar a Balone nas grutas de Ogbunnik. Bryce relata que não pode contornar as funções de comando da cadeia Esmeralda e seria necessário um reboot direto no núcleo de dados da nave, mas ele teria que chegar lá. Michael e Booker escapam pela nave, evitando os reguladores, e ela tem um plano, mas diz para Booker que fará com que Sigma 10 pareça com férias. Sabe-se lá o que ocorreu em Sigma 10. Usando o distintivo dos reguladores, Michael transmite uma mensagem de áudio através da nave. Não foi um aniversário particularmente feliz, mas eu encontrei-a. Jogamos poker de 7 cartas e bebemos Cinterhall. Pena não termos tido fogos de artifício. Nada impede uma festa como os fogos de artifício. Essa mensagem é justamente para Tilly, que explica que no aniversário dela no ano anterior, ela estava passando um período difícil e escondeu-se numa nacelle depois do seu tour. Michael foi até lá, encontrou e elas se distraíram até perto da meia-noite, nunca mencionando que aquele era o aniversário dela. Tilly percebeu que a mensagem de Michael era para usar um dispositivo incendiário, os fogos de artifício, para desestabilizar os supercondutores que mantinham a nacelle agora separada, tirando a nave de dobra e permitindo que as frotas de perseguição pegassem a Discovery. Reese observa que os drones DOT-23 não seriam capazes de colocar as bombas devido aos campos magnéticos, o que significa que os próprios oficiais devem empreender uma potencial missão suicida. Burnham e Booker devem se dirigir por sua vez para o núcleo de dados da nave. Su'Kal regressa e relata que o holoprograma de Kaminar está vazio. Su'Kal explica que o mundo exterior é composto por muitos mundos e indivíduos não holográficos, incluindo ele próprio. Explica ainda que uma vez teve a oportunidade de deixar a única casa que alguma vez conheceu e teve igualmente medo. O mundo pode ser um desafio, admite Saru, mas é também belo, diversificado e cheio de animação e empolgação. O programa de Issa foi concebido para o ajudar a compreender isso. De repente, um monstro chega. Saru explica que, na verdade, ele está tentando ajudá-la a enfrentar seu maior medo, o que quer que esteja atrás da porta trancada, ou todos eles morrerão. Su'Kal foge à procura do ancião que é o piano holográfico. Enquanto isso, Culber, Adira e Gray procuram o resto do programa, mas não encontram ninguém. Encontram uma seção onde o holograma se decompõe no mundo real e Gray oferece para o explorar, uma vez que ele não pode ser prejudicado pela radiação. Ele faz isso, enquanto isso Culber explica a Adira que acredita que Su'Kal ele é um poliploide, que é causado quando a separação cromossômica normal é perturbada no útero e faz com que os genes do indivíduo sejam afetados pelo ambiente, o que para Su'Kal incluía enormes concentrações de dilítio e radiação. Culber explica que os genes de Su'Kal sofreram mutações para interagir com o dilítio de formas únicas. Adira observa que o dilítio tem um componente subespacial e especula que Su'Kal tem também uma ligação genética com o subespaço por conta
conta disso. Culber percebe que Su'Kal causou a queima e quase causou outra mais cedo quando foi perturbado pelo monstro. Adira postula que o seu grito viajou na frequência ressonante dos componentes subespaciais do dilítio e aí, com isso, detonou o dilítio na galáxia toda. Culber observa que o que quer que tenha assustado ele há 125 anos atrás deve ter sido muito pior do que a sua experiência recente. E eu já especulei, foi a morte da mãe. Contudo, se removerem Su'Kal do planeta de dilítio, Culber diz que outra queima pode ser evitada. Enquanto isso, Gray regressa, revela que a Killef está se desfazendo e que os seus escudos não vão aguentar muito mais tempo. Su'Kal descobre que o ancião que é o piano desapareceu, o que Saru explica ser um sinal da grave degradação do programa. Os outros chegam, Saru incita Su'Kal a levá-los para a sala trancada. Enquanto isso, voltamos para Discovery, Tilly e os outros lutam contra a hipóxia, falta de oxigênio, para chegar ao ponto de acesso da nacelle. Todos, exceto Ozekon, desmaiam. Tilly ordena que ela leve o oxigênio restante e coloque a bomba sozinha. Ela diz aos seus colegas oficiais que ama a todos e sobe a escada. Tudo isso, Booker troca fogo com os reguladores enquanto Michael entra num turbo-elevador. Eles conseguem entrar, mas não conseguem partir. Momentos depois, os reguladores abrem a porta para encontrar a cabine vazia. Michael e Booker abrem a outra porta, expondo a parte de dentro da Discovery, enquanto se encontram no interior da plataforma da cabine. Michael dispara contra um regulador através do painel do teto, depois cai dentro da cabine do turbo-elevador. O tempo é curto. Michael salta para fora, cai para outra cabine de turbo-elevador, enquanto percorre as áreas mecânicas abertas da Discovery. Booker fica para trás, lutando contra os reguladores, e Zere, à medida que a sua própria cabine se desloca para o subsolo com as suas portas abertas. Michael força a abrir a porta da cabine onde está, pegando o regulador de surpresa, redireciona o turbo-elevador para o núcleo de dados, e ela chega ao núcleo de dados e entra em combate com Ozaira e vários reguladores. Ozekon chega ao ponto de acesso da nacelle, tendo ficado sem oxigênio suplementar e mal conseguindo se manter de pé. Coloca a bomba, mas fraca, desmaia antes de sair. E nisso, um dos drones DOT-23, controlado pelos dados da esfera, a ajuda a manter-se de pé. Ela estende-lhe a mão no momento em que a bomba explode. A nacelle, agora desestabilizada, força a Discovery a sair de dobra. A Discovery volta para o espaço normal, girando que nem um peão, fazendo com que Michael e Booker e seus oponentes caiam no chão. A Viridian envolve a Discovery dentro de uma grande câmara interna para proteger da força perseguidora. À medida que o seu turbo-elevador voa através do ventre da nave, Zere zomba de Booker, perguntando se ele ou aquela sua gata gorda deixaria uma mancha maior do que uma queda, e Booker, contudo, consegue expulsar Zere da cabine, ele cai e morre, e Booker grita atrás dele: ela é uma rainha. No núcleo de dados, Ozaria consegue forçar Michael para dentro de uma parede feita de matéria programável, e Burnham diz que eles não têm que ser inimigos, mas Ozaria responde que tentar negociar com Vance foi um erro. Ela empurra Michael para dentro da parede, onde Michael some, e Ozaria fica satisfeita, mas alguns momentos depois, Michael atira lá de dentro nela e emerge e cospe parte da matéria programável. E diz: ao contrário de você, eu nunca desisto. Vai ver que a Michael é brasileira, a gente não sabe. E ela fala isso para Ozaria, que agora está morta. Dead, Jim. Tiro de phaser no meio da cara. Michael reinicia os sistemas, voltando aos programas da Frota Estelar, então com isso ela restabelece suporte de vida em todos os decks, transporta os reguladores da Discovery para fora da nave, espaço exterior muito provavelmente, e desvia energia auxiliar para os escudos. Num canal de áudio, ordena a todos que a puderem ouvir que se apresentem na ponte. Ao falar sua mensagem, Ozekon desperta, que fica surpreendida por encontrar-se de volta em segurança com seus camaradas. Ela percebe que aquele drone DOT-23, que ajudou ela, está muito danificado ao seu lado, porque ele salvou-lhe a vida. O resto desperta e celebra antes de partir para a ponte. Lá eles encontram Booker, Aurélio e Michael, que os informa que tem o controle da nave novamente. A Viridian começa a disparar canhões antiprótons na Discovery, e Michael diz a Tilly que tem uma ideia, mas Tilly diz que precisa da sua liderança agora, surpreendendo Michael. E a Michael diz: qual é o plano? Vamos ejetar o núcleo de dobra da nave para explodir a Viridian, enquanto vamos usar o motor de esporos para saltar para a nebulosa e salvar o grupo de descida. Mas como é que vamos usar o motor de esporos sem os Stamets? O Aurélio explica aos oficiais, está todo mundo confuso. Os Stamets precisavam do DNA do tardígrado para operar a unidade, mas o Booker, por ser empata, ele pode se ligar de uma forma única a outras espécies e com isso operar o motor de esporos. A tripulação se apronta, Michael pede a Bryce para avisar a frota aliada para se afastar da Viridian e envia Booker para o cubo de esporos. Voltando lá para a simulação Polodeck, o monstro conduz Su'Kal, Saru e o resto em direção à sala fechada, embora Su'Kal diga que tem medo de desligar o holograma. Culber diz para ele que não há problema em ter medo. Eles entram, mas Gray fica perturbado
depois de perceber que ele desaparecerá quando o programa for desativado. Adira não poderá vê-lo, mas ele percebe que precisa de uma ligação física ao mundo. Culber promete encontrar uma forma de deixar ele ser visto por todos. E aí Su'Kal desliga o holograma pela primeira vez em 125 anos. A simulação é desconstruída, Adira e Culber assistem Gray desaparecendo, de uma forma bem triste. Eles veem a nave degradada e o planeta completamente inóspito. Adira e Culber voltam a parecer humanos. Su'Kal pede ao computador para lhe mostrar o que o perturbou tanto, e o computador mostra a gravação feita por Issa, perto da morte. Su'Kal, um jovem, pergunta o que aconteceu com a sua família, deitada debaixo de lençóis. E ela explica, eles não sobreviveram. Com seu último suspiro, ela o avisa para não tocar no controle até que uma nave de resgate da Federação chegue. A visão perturba tanto ele que ele grita em agonia. Foi o que provocou a queima. O Su'Kal mais velho fica desanimado, mas atrás dele, Saru diz a Su'Kal que ele já não está sozinho. E ele se vira e pela primeira vez vê a verdadeira aparência de Saru, um Kelpiano. Culber chama a Discovery sem resposta. Na Discovery, Booker promete contar a Burnham a história do seu mentor, de quem ele derivou o seu novo nome, se eles sobreviverem, explicando que ele tenta viver à altura desse nome todos os dias. A Discovery ejeta seu núcleo de dobra, salta com o motor de esporos para longe e a explosão destrói a Veridian. Uma hologravação feita por isso agradece os salvadores por terem encontrado Su'Kal e pede-lhes que os devolvam à família em Kaminar, no Narrow Sphere. Su'Kal pergunta como pode evitar causar outra queima. Culber explica que isso não acontecerá assim que ele deixar aquele planeta. Saru explica que a queima não foi culpa sua, mas que o ajudará a compreender. A nave treme, o computador avisa que uma falha estrutural é iminente, os quatro ali se abraçam, mas são salvos quando a Discovery chega. Momentos depois, a nave desmorona. A Discovery retorna à sede da Federação enquanto Su'Kal olha tudo maravilhado. Burnham chega da enfermaria para testemunhar Culber e Adira e cumprimentar Stamets. Embora ela sorria alegremente para todos, Stamets olha para ela com frieza. Na engenharia, Oza com Jet Reno reparam o drone DOT 23 danificado. Sem Ozaira, Cadeia Esmeralda tem uma grande chance de fraturar-se completamente. O sucesso da Discovery também trouxe um novo interesse de mundos que estão fora da Federação, como o trio, que rapidamente se junta de novo à Federação. Ivar está pensando se volta ou não. Não sabemos nada da Terra. Saru regressa a caminhar com Su'Kal para construir uma nova vida, de acordo com Michael. Fora do gabinete de Vance, Michael encontra com Adira Sahil, aquele, para quem lembra do primeiro episódio, que estava lá firme na torre de vigilância da frota. Ele foi nomeado tenente. No seu gabinete, Vance nota que repreendeu Michael por fazer as coisas da sua maneira, mas nota que ele será condenado se a sua maneira também não funcionar. Michael desafiou-o a pensar em novas maneiras de agir no século 32 e pede-lhe que ela seja a nova capitã da Discovery, surpreendendo-a. Michael pede que ele espere para tomar tal decisão até que Saru, que apoia essa decisão, regresse a caminhar, mas Vance diz que a Discovery tem a missão vital de espalhar combustível do planeta de lítio para mundos que não podem esperar. Então com isso, Michael, agora com a patente de capitã e o novo uniforme da Frota Estelar, cinza, entra na ponte da Discovery, onde a tripulação, quase toda, a saúda. A maioria parece feliz. Adira agora veste o uniforme científico da frota, Stamets mantém-se neutro. Enquanto Michael toma a cadeira de capitão, Tilly relata que a nave mineira Coloma os espera no planeta de lítio, e depois eles entregarão de lítio a 2 mundos da Federação, 5 mundos que não são da Federação e uma base estelar que Tilly observa que quer agradecer-lhes com o seu sorvete, que é a sua marca registrada. E Michael diz o seu bordão: vamos voar. Let's fly. A Discovery sai do campo de distorção e salta para longe. Fim do episódio, fim da temporada. Passemos a questionamentos e opiniões. Engage. Esse episódio fecha tudo aquilo que me falaram que eu custei um pouco acreditar. É a parte final de um episódio triplo. E é um episódio com muita ação, que sempre empolga, mas com muito poucas surpresas. Isso a mim me decepciona um tanto porque eu estava esperando mais surpresas. Alguns dirão que eu perderei tempo demais catando folhas e não contemplando toda a visão da floresta, mas essas folhas também são importantes e nelas eu vou me deter um pouco. Algumas coisas a gente viu lá no horizonte e a gente já sabia que viriam. Nivar vindo ao resgate, mas não tem nenhuma cena de combate, um vislumbre das naves nivarianas, um orelhudo falando nada. O máximo que a gente viu foi a presidente Nivar aparecendo. Greytal apareceria em forma corpórea, mas pelo menos ele não saiu da simulação andando leve e faceiro. Foi bom porque tornou o personagem e todo um segmento da sociedade que ele representa agora sendo visto. Isso foi muito bom, mas uma mensagem socialmente relevante. Ozaria seria derrotada, mas ela foi morta de uma maneira até um pouco besta, com direito a Michael cuspindo matéria programável. Aliás, aquele centro de dados com parede de matéria programável eu achei tão preguiçoso. O Aurélio tomaria o lado da frota e daria uma banana para Ozaria, no sentido figurado. Mas o curioso é que foi sem drama, simplesmente ele virou a chave e tamo de boa. Agora é sempre bom ver o Kenneth Mitchell atuando no Discovery. E o início do retorno de certas raças à Federação. O trio voltar foi um pouquinho inesperado, mas eu sabia que Nivar não ia voltar de primeira. E a Terra, nada ainda, eu achei que teríamos Terra aparecendo para dar uma força.
Agora, vamos lá. Michael mandando o computador transportar todos os reguladores para o espaço e que morram todos, é isso mesmo? Eu achava que ela deveria transportar todo mundo para a prisão da nave, para o fundo do buraco dos elevadores. Eu falo um pouco desse buraco mais a seguir. O grande mistério da temporada foi explicado, que foi a queima. Tem uma explicação bem detalhada, aquela coisa bem estilo americano, para deixar tudo bem claro, pessoal. É um conceito um pouco fraco, né? Um pouco de tecno-abobrinha, mas pelo menos não é uma grande ameaça, não é um grande vilão por trás. É o que temos ali. Apenas uma tragédia pessoal de um personagem trágico. Sukal é esse personagem trágico. Agora, uma curiosidade. Sabia que esse conceito de poliploide, que o Adir e o Cobra mencionaram, realmente existe? Eles não tiraram do mesmo lugar que o Bat da Feira da Fruta tira o escudo, não, hein? Existe sim. Agora, o acontecimento desse episódio torna a Cadeia Esmeralda apenas uma antifederação da vez, menor e menos poderosa do que o Dominion, de Deep Space Nine, por exemplo. Esse episódio tornou muito menor do que ela era no episódio passado. Mataram a Ozira, acabaram com a Cadeia Esmeralda, só isso? Será que eles vão encontrar resistências, tudo? Espero que sim. Vamos ver como é que vai ser a próxima temporada. Agora, algumas coisas são muito difíceis de engolir. Gente, aquelas cenas nos turbo-elevadores foi o mais difícil de aturar. Pelo visto, os senhores do tempo lá de Doctor Who, lá de Gallifrey, venderam a patente da TAT para a Federação. Só pode ser isso lá no século 22. Gente, que é aquele buraco no meio da nave? Os turbo-elevadores voando ali dentro. O que é aquilo? Na boa, ficou uma coisa até bonitinha de se ver, mas ridículo. E a visão de dentro daquele buraco da nave é quase uma paisagem urbana de Blade Runner. Com aquele buracão, sei lá, gigante. Aquilo ficou muito esquisito. Não sei quanto a vocês. Eu não gostei. Aliás, aquela sequência toda piora com os clichês. Zero ameaçando o Booker e ele só reage quando a sua gata é envolvida na história. Ela é uma rainha. Pois é, quem mandou chamar a mágoa de gata gorda? Tenho certeza que você já viu esse clichê em algum filme de ação. Nem a homenagem Duro de Matar salva aí pra mim. Aí eles cortam um suporte de vida abaixo do deck 6. E um regulador tá no elevador indo pra lá? Como é que é isso? Outra que ficou complicada foi a inteligência artificial que migrou pros drones pra se sacrificar pra resgatar a Ozikon. Claro, é uma cena emocionalmente forte, mas é uma IA alimentada com dados da esfera com mais de 100 mil anos, que poderia ajudar com muito mais do que salvar uma tripulante. Ali os dots foram apenas bucha de canhão. A gente viu os dots sendo baleados no meio do tiroteio. Não justificou pra mim aparecerem eles na abertura da série por todos os episódios. A nave do Booker pra mim foi muito mais relevante e ela tá lá. Agora eu tenho a impressão de que estão tentando fazer esses dots para tentar vender em merchandising, como foi o BB-8, como foi o R2-D2 e agora Baby Yoda em Star Wars. Notaram como eles têm olhos grandes, expressivos, que são ao seu modo bem fofinhos? Pra mim estão querendo vender. Agora, ejetar o núcleo de dobra sempre é a arma final de qualquer nave quando tudo mais falhar. Tem gente reclamando que o núcleo caiu pelo duto batendo nas laterais. Isso pra mim não me incomodou a mínima. Mas também vocês já viram o tamanho de um dos núcleos de dobra da Voyager? Tem um episódio de Voyager que desce, parece um tubo de PVC, uns 10 andares de comprimento caindo. E aí que a Voyager é uma nave pequena. Das coisas boas, vamos bater palmas para Bill Irving interpretando Sukal, a figura trágica dessa temporada. Será que Sukal aparece na próxima? Eu espero que sim. Assim como Odette Ferrier, como o Almirante Charles Vance, um dos 3 melhores almirantes da frota, junto com o Almirante Ross de Deep Space Nine e o Almirante Cornell da primeira e segunda temporada de Discovery. Os outros almirantes você pode pegar e jogar lá no planeta de lítio. Agora, a história de amizade e tutoria que Saru constrói com Sukal é bonita, mas eu acho que Saru não vai seguir os passos de outros alienígenas de Star Trek que deixam a frota e resolvem virar embaixadores. Worf, falei de você mesmo. Por ocasião do início das filmagens da 4ª temporada, Doug Jones divulgou um vídeo bem humorado dele se encontrando com um barbeador elétrico e falando: "Olá, velho amigo", e raspando a própria cabeça gritando. Ele diz que fica melhor para usar as próteses quando tá careca. Então, veremos Saru na 4ª temporada com certeza. Aliás, Michelle Paradise confirmou isso. Não tem como não ter Saru. Saru estará na 4ª temporada. Foi uma sutil surpresa ver os Stamets saindo de bode com a Michael. Bom ver que ela não é uma completa unanimidade. E assim como foi bom ver David Ajala no elenco fixo para a 4ª temporada. Ele é um excelente ator e enriquece a história com uma visão menos frota estelar e um pouco mais velho oeste. Essa temporada foi mais leve que as anteriores, é verdade. Uma coisa é fato, agora teremos uma nova Discovery a partir da 4ª temporada. Tem gente que acha que teremos uma série mais episódica, mais ao estilo da série clássica e nova geração. A direção foi competente, a montagem foi bem feita, intercalando as tramas até que elas se juntam no final. A história que não ajudou muito. Mas eu gostei muito de ver o solitário Adil Sahil, o ator indiano Adil Hussain, que manteve lá a torre de vigilância da frota estelar há muito isolada, e viu ele lá no primeiro episódio, e agora no último ele encontrou seu caminho de volta para a Federação após anos de serviço isolado, e agora ele é um tenente oficialmente nomeado. Adorei essa cena. E vale lembrar, ele é tenente e o Harry King de Voyager não é tenente. Harry King
Eternal Ferris. Agora acabou o discurso de muitos haters que reclamavam a protagonista de Discovery não era capitão. A partir da 4ª temporada é Capitão Michael Burnham. Ponto. E na boa, Michael mereceu. Isso já vem girando no horizonte alguns episódios atrás, lá com Philippa Georgiou falando a respeito disso, inclusive. Agora, quanto às naves, gente, aqui entre nós, a Voyager J, ela foi feita com o quê? Com peça de Tangram? É o que me parece. Cara, ela ficou feia. Mas eu queria ver a Enterprise dessa época. Tem um artista que fez um desenho do que seria a Enterprise K no século 32. Vocês procuram na internet, eu recomendo. Eu achei linda e respeita muito bem as tradições das classes Constitution. Agora, não tivemos um gancho para a 4ª temporada como as 2 temporadas anteriores. Pelo visto, teremos algo diferente na próxima temporada, além dos uniformes. Agora tudo cinza com a faixa colorida marcando a seção. O uniforme não é uma grande coisa, esse eu prefiro o uniforme antigo, mas eu vou fazer o quê, né? Não vou fazer cosplay deles mesmo. Agora, quer roubar meu coração? Coloca a música de Alexander Courage no final do episódio. Droga, me fizeram subir um pouquinho a avaliação do episódio só por causa da música. Passemos então às curiosidades. Michelle Paradise e Alex Kurtzman falaram que um conto da escritora de ficção científica Ursula K. Le Guin, chamado Aqueles que se Afastam de Ornelas, foi uma fonte de inspiração para a história da queima nessa 3ª temporada. Esse conto está no livro The Wind's 12 Quarters, que envolve 12 contos da escritora. Esse conto específico ganhou o prêmio Hugo de melhor conto em 1974. Eles explicam que não é uma analogia por si só, mas é uma inspiração. Então é por isso que temos a USS Le Guin na Frota Estelar no século 32, mencionada no 6º episódio, Scavengers. Aliás, a CBS divulgou recentemente imagens conceituais das novas naves citadas em Star Trek Discovery, as naves do século 32, inclusive colocando nome, código de construção naval, é o NCC, suas respectivas classes. Se você é o tipo que gosta disso, que nem eu, tem um artigo sobre elas lá no Trek Brasilis. De acordo com o holoprograma de Sukhal, o Gormagander tem a distinção duvidosa de ser o animal que passou mais tempo na lista de espécies ameaçadas de extinção da Federação. Se lembrarmos, se eu não me engano, na primeira temporada eles falam disso, e quando encontram um Gormagander, é obrigação a nave parar tudo e levar ele para um planeta santuário. A Dira aparece como uma Shariana dentro do holodeck. Essa raça foi vista inicialmente no short track Runaway, e conhecemos a Rainha Po, que se tornou amiga da então cadete Silva Tilly. Eu perdi a aposta quanto à Dira. Eu jurei que a Dira aparecia Vulcano ou Telarita, mas Grey apareceu como Vulcano e de cabelo azul. Ó, ficou maneiro. Gostei. Os corações dos Orianos têm 6 válvulas, o sangue flui em ambas as direções. Em termos de oxigenação, isso é bem esquisito, hein? Michael diz que a Veridian está atirando na Discovery usando canhões antiprótons. No episódio da série clássica The Doomsday Machine, o Comodoro Decker diz ao Capitão Kirk que o assassino do planeta usou um feixe composto de antiprótons puros. No tempo da clássica, esse tipo de tecnologia parecia ser agressiva, mas pelo visto no futuro, no século 32 em Discovery, não é lá grande coisa. O Gormagander do espaço foi visto pela primeira vez na primeira temporada de Discovery no episódio Magic to Make the Senate's Men Go Mad. Zarek faz uma referência a Calypso, episódio do Short Tracks, quando ele cita o Falcão Alcoriano. A questão da consciência de Grey estar dentro do simbionte tal que está em Adira e agir independente, como vimos nesse episódio, só tem paralelo com o episódio Facets, de Deep Space Nine, onde a consciência de Curzon Dax está no corpo de Odo e quer continuar lá e pronto. Isso abre um precedente para Grey na próxima temporada. Só espero que não queiram trazer um transmorfo para isso. Michael não acredita em situações impossíveis, que nem o Capitão James T. Kirk em Jornada das Estrelas 2, A Era de Khan. Kobayashi Maru que o diga. Agora, ordenar ou ir até as nacelles, o que pode condenar a morte certa como teste do programa de treino de comando, quando a conselheira Diana Troy teve que fazer o mesmo com George LaForge no episódio da Nova Geração, Through Your Own Self. Agora, aqui entre nós, não tinha um bendito traje de viagem extraveicular não para usar? Tinha que ficar só com aquela máscarazinha? Agora, a tecnoabobrinha falada pelo Dr. Cobra sobre o dilite que afeta o Sukhal em útero é de certa forma baseada na verdadeira ciência genética por trás da poliploidia. Acho que é assim que se fala. A nave mineira USS Coloma faz referência à cidade de Coloma, na Califórnia, que desencadeou a Corrida do Ouro. E o jovem Sukhal foi interpretado por David Benjamin Tomlinson, que também apareceu brevemente como Linus na cena final. O episódio termina com uma citação de Gene Roddenberry, que veio do livro The Making of Star Trek, onde ele explicava por que lutou para manter Spock como personagem após o primeiro piloto Decade. Segue a citação. Num sentido muito real, somos todos alienígenas em um planeta estranho. Passamos a maior parte das nossas vidas a estender a mão e a tentar nos comunicar. Se durante toda a nossa vida pudéssemos alcançar e comunicar realmente com apenas 2 pessoas, seremos de fato muito afortunados. Agora aqui a Michael se torna finalmente capitão, e é a segunda vez na história de Star Trek que o personagem principal avança para essa posição ao final da 3ª temporada da série. Primeiro comandante, agora então capitão, Benjamin Sisko, no episódio de Deep Space Nine The Adversary, final da 3ª temporada. Dr. Hugh Culber menciona que a queima ocorreu 125 anos antes, o que colocaria o evento em 3064. Contudo, Cleveland Booker e o Almirante Vance estabeleceram anteriormente no episódio That Whole
Snopes U Parte 1 e no episódio Die Trying, que o evento ocorreu 120 anos antes, eu colocaria em 3069. A cena final mostra a tripulação da Discovery nos novos uniformes, mas Kayla Detmer, a piloto, é vista como parte da divisão de operações, apesar dos oficiais de leme e navegação serem sempre da divisão de comando. Sylvia Tilly é vista com o uniforme da divisão de ciências. Na pré-produção, a Tilly é mostrada com o uniforme da divisão de comando, sugerindo que o personagem se destinava originalmente a tornar-se a primeira oficial da Discovery. A faixa do uniforme foi pintada digitalmente na pós-produção por um azul mais claro do que o já estabelecido para o uniforme da divisão de ciências daquela época. E por último, no programa que sai no Facebook, no Red Room, Sonica Martin Green conta que leu o roteiro e ela que deu a ideia do bordão que ouvimos na última cena. Ela sugeriu e passou a ser incorporado. Eu achei lindo, como vocês ouviram lá no início. Então, let us fly. Vamos voar. Passemos então à conclusão e antes que eu espero para a próxima temporada. Tem gente que aposta numa série mais episódica, como as Star Trek antigas. Olha, eu não sei, pode ser, mas que haja também desenvolvimento dos personagens. Aquele lance de resetar o personagem a cada final de episódio é muito ruim. Teremos Cadê Esmeralda na quarta temporada? Eu acho que um pouco, que será uma pena. O Covet, seu mistério continua. O Covet vai estar na temporada, ele não é o presidente da federação, pelo visto, senão o Almirante Vance falava com ele de outra forma, com um pouco mais de reverência. Agora, a gata do Booker, pelo visto, é somente uma gata e uma rainha. A Dira vai explorar mais a mitologia dos Trills, provavelmente. Ainda tem muito para caminhar dentro da série. E a situação do Gray também vai ser vista. Será que ele vai se tornar um holograma com emissor móvel, como aconteceu com o Doutor de Voyager? Olha que o emissor holográfico que o Doutor usava é uma criação datada do século 30 ou 31. O sistema de Sina vai ficar de cara amarrada para Mike por alguns episódios, até que ela vai salvá-lo de alguma coisa e ele vai perdoá-la. Cleveland Booker vai explicar o motivo dele usar esse nome. Finalmente, mais um pouquinho de mistério. Falando nisso, o Booker também vai operar o motor de esporos? Vão replicar o motor de esporo para outras naves da frota? Será que vão ter outros empatas de Keijan operando esses motores? Aliás, teremos uma capitã e um relacionamento estável na nave, pelo visto. O mais perto que tivemos disso foi o Capitão Sisko em Deep Space Nine, que namorou e se casou com a capitã de cargueiro Cassidy Yates. Picard, na sexta temporada, teve um relacionamento breve, um namoro com uma tripulante. E não deu muito certo. Agora, mais IA, mais drones, vamos ver as horas surgindo aí, evoluir no seu gosto por filmes e se aproximar de Calypso. Mas para mim, Calypso é num futuro ainda mais longínquo que o século 32. Agora, uma coisa que é fato. Discovery na quarta temporada será muito diferente do Discovery na primeira temporada. Mais leve, mais aventura, menos dramas, não teremos Klingons carecas, pelo menos acredito que não. Uniformes novos e design de figurino, a Jerusha Phillips deve estar rindo à toa. E a protagonista se tornando a capitã da nave, com Tilly Sarucci na trinca de protagonistas, aos moldes de Kirk, Spock e McCoy. E finalmente, o que eu achei sobre esse episódio? É um pouco decepcionante, eu dei 5,5 para esse episódio. Pro arco final da temporada eu dou 6. E pra temporada como um todo, 8. Pensou que ia se livrar de mim? Ainda não, gente. Eu ainda volto para falar dos short tracks, promessa antiga, e eu vou cumprir. E uma análise da temporada como um todo não será vista aqui, mas sim lá no Fala Sérias, podcast da Combo Conteúdo. E com isso fechamos mais um Dobra 9. Nós convidamos você a consumir conteúdos, ouvir os podcasts, os snippets da Combo Conteúdo em www.comboconteúdo.com. Não esqueça de comentar nos episódios do Dobra 9 também e nos outros. Participe das campanhas de financiamento coletivo da Combo, como em apoia.se/combo. Visite o Retrocomputaria em www.retrocomputaria.com.br e, é claro, visite o Trek Brasilis em www.trekbrasilis.org, a fonte definitiva de Jornadas nas Estrelas em português. Frequências e orações encerradas. Até o próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.